Vamos lá, meus irmãos, nosso 11º dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2, nosso último bloco, último dia desse módulo. Então, há pouco nós estávamos falando sobre a congregação, finalizamos, eu mencionei sobre o que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana decidiu recentemente, na última reunião, classificando a congregação como seita, e de fato ela é uma seita, irmãos. Ponto. Outros vão chamar de uma igreja doente, chame como você quiser, mas a maneira e a melhor palavra para se defini-la é uma seita. Porque, de fato, eles negam vários princípios bíblicos e, diante disso, não temos como negar essa verdade. Mas a Igreja Presbiteriana disse o seguinte: quando alguém da igreja congregação fosse a Igreja Presbiteriana e quisesse se tornar membro, eles teriam que fazer parte da classe de catecúmenos. Depois de passar pela classe de catecúmenos, que seria o discipulado deles, na nossa igreja nós temos a classe do passo a passo com Cristo, que é o nosso discipulado, que a gente faz para que a pessoa se batize. Depois dessa classe, que seria a classe de introdução às doutrinas bíblicas, a pessoa tem que fazer a declaração de fé, que seria, ela tem que publicamente declarar para todos que crê naquelas doutrinas bíblicas, segundo aquilo que eles aprenderam. E, por último, ser batizado. Aí, aqui eu tenho um ponto de discordância, e aqui eu vou explicar o porquê. E isso não é somente com a igreja presbiteriana, é inclusive com a igreja batista. Por exemplo, eu tenho um grande amigo de uma grande igreja batista, que, em certa ocasião, ele me disse que receberam membros da Assembleia de Deus, e para que os membros da Assembleia de Deus se tornassem membros da Igreja Batista, eles teriam que se batizar de novo também na Igreja Batista. E eu falei para ele, sou contra. Vou explicar uma coisa, irmãos. Nós somos diferentes em vários pontos, doutrinários no sentido assim, entenda, não as doutrinas básicas, mas pensamos de diferentes formas, né? Por exemplo, nosso sistema de governo presbiteriano, batista, metodista, congregacional, a igrejas conhecidas como históricas e as pentecostais, cada um tem um sistema de governo. Não é porque elas têm um sistema de governo diferente da nossa que elas são seitas ou são heresias. Então, existem doutrinas principais e as doutrinas secundárias. Aonde eu quero chegar? Seja uma igreja batista ou mesmo uma igreja presbiteriana, quando ela entra nesse quesito do batismo, eu acredito que eles deveriam repensar um pouco melhor. Por quê? Porque aqui tem uma questão que é bem simples, que é a questão da base bíblica. Por exemplo, eu sou um batista. Se eu recebo um irmão da Assembleia de Deus para se tornar membro da minha igreja, eu quero acreditar que aquele irmão já se converteu. A não ser que ele não tenha se convertido de verdade. E ele tenha a necessidade individual de passar pelo batismo. Mas não será um pré-requisito da igreja, e sim da pessoa. Por que eu afirmo isso, irmãos? Porque a Bíblia fala uma só fé, um só Senhor e um só batismo em Efésios. Uma coisa é você receber uma pessoa, por exemplo, dos testemunhos de Jeová, que negam a pessoa de Jesus e negam a pessoa do Espírito Santo. Outra coisa é você receber uma pessoa do catolicismo, que além da Bíblia, fala sobre outros ídolos e tem toda a sua tradição e batizam a pessoa em nome daquilo. E podem ver que, para nós também, a Igreja Católica ela é uma seita, porque só há salvação no catolicismo. Logo, fora do catolicismo não há. Por isso, e por causa de todas as outras demais doutrinas erradas, culto a Maria, a mariolatria, a Maria como corredentora da humanidade, né, corredentora da humanidade, a infabilidade papal, e todas as tradições que eles têm, canonização dos santos, adoração aos santos. Então, irmãos, eles não são uma igreja bíblica que seguem apenas as escrituras, seguem as escrituras e a tradição. Então, por que fazemos o batismo de um católico? Por causa disso. Por que fazemos a mesma coisa, por exemplo, com as outras religiões? Por causa disso. Agora, um pentecostal, e aqui vamos colocar até mesmo
né, eu diria, o próprio pessoal da congregação, eu sei que é um pouco mais polêmico, mas vamos supor que a pessoa de fato tivesse tido uma experiência de conversão. Então, eu pensaria melhor nessa questão. Vamos lá. Antigamente, havia uma briga muito grande entre batistas e pentecostais. Eu até entendo que, num primeiro momento, os batistas viam pentecostais como uma seita e criaram essa nomenclatura dentro dos seus regimentos internos por essa questão. Mas hoje, as igrejas batistas recebem os pastores pentecostais. Vamos lá. A verdade, ela vale para o oposto também. Se eu receber um irmão da própria igreja presbiteriana na minha igreja, eu não vou pedir para ele fazer o batismo de novo, mesmo ele tendo sido batizado como criança, ou tendo sido batismo por aspersão. Eu não vou chegar, irmãos, pedir para o Nicodemo, se ele se tornasse um batista, se batizar de novo. Seria... Vocês entendem onde eu quero chegar? Respeito, né? É o respeito. Então, aí onde eu digo que o Supremo Conselho, nesse ponto, na minha opinião, eles valorizaram mais uma tradição religiosa do que a verdade das Escrituras. Até porque o batismo não salva, né? Exatamente. Então, se eu recebo alguém da congregação que de verdade ele testemunha Cristo, mesmo que ele foi batizado em nome de Jesus, mas ele, dentro dele, vai ser uma agressão àquilo, então vamos fazer o batismo. Não vamos fazer esse batismo, porque não deve ser uma imposição da igreja, porque no momento que a igreja cria os seus dogmas e cria essa imposição, a gente também está criando um dogma. Estão entendendo? Não foi feito. Eu, particularmente, me entendo, irmãos, o que eu penso? Por respeito. Eu vou respeitar o meu irmão presbiteriano, porque ele tem a tradição de batizar crianças, porque foi uma questão histórica, mesmo que eu discorde daquilo, eu respeito. Mas eu contra-argumento com ele e falo. Mas eu não posso negar que tudo aquilo que ele fez e passou não foi de Deus, ou não foi de uma igreja irmã. Eu não posso receber um luterano porque, de repente, ele usa bata lá e achar que ele não é convertido, porque ele tem práticas, mas ele quer se tornar batista, então eu não posso dizer que o batismo dele não valeu. Vamos lá, quem fez o primeiro batismo de Lutero? Lutero era um padre católico. Ele fez a reforma. Eu não sei historicamente como que foi o batismo dele, porque ele começa um movimento sozinho. Então, ele se batizou sozinho, ou ele em si, dentro dele, ele começou a batizar a partir dele, mas ele validou o batismo dele porque ele se voltou às Escrituras. Percebam, olha como que isso é complicado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes é aquilo que nós dissemos lá atrás, no princípio. Um pequeno acréscimo nosso hoje pode desencadear num acréscimo gigante amanhã. Por exemplo, o graconato, uma coisa que eu aprendi com o graconato. Quando ele recebe um pentecostal na igreja dele e quer se tornar membro, a primeira coisa que o graconato faz é essa pergunta. Foi fantástico isso, irmãos. Depois que eu ouvi isso do graconato, eu comecei a aplicar na igreja. Ele pergunta para o irmão, irmão, me fala qual foi a sua experiência de salvação. Muitos irmãos chegam e dizem, a minha experiência de salvação foi porque eu fui curado, porque eu fui para a igreja, eu era bebum. Aí ele fala, não, meu irmão, minha experiência de salvação, de conversão. Muitos não sabem porque, de fato, ainda não se converteram. Ou se converteram, não deram o devido valor. E aí o graconato, então, vai mostrar para eles que antes de se tornar membro da igreja deles, eles têm que ter uma experiência com Deus, com Cristo ressurreto no novo nascimento. Olha que fantástico. Percebam, irmãos, no momento em que eu crio meus dogmas, eu posso correr um risco daqui a 100 anos, 200 anos. Por isso que eu repensaria nesse ponto. Porque, como eu disse, o que está em jogo aqui é a palavra. Qual é a palavra? Um só batismo, uma só fé, um só Senhor. E aí eu daria o direito de dúvida à pessoa. Pastor, e aí? E para quem é adventista? A mesma coisa. Se ele, lá no adventismo, fez querendo seguir a Jesus, amando Jesus, eu não teria tanto problema. Agora, se ele fez seguindo Ellen White, não, filho, batiza de novo, vamos lá, vamos começar de novo. Estão entendendo? Sim. Mas, e essa verdade vale até mesmo para nossos membros da igreja. De repente, tem membro da nossa igreja, que nasceu na nossa igreja, cresceu na nossa igreja, está lá tocando,
mas nunca se converteu de verdade, já foi batizado aos 14 anos, tem 35 anos, mas não é convertido de verdade. Ele fala, pastor, eu quero ser batizado porque eu não fui de verdade, eu preciso. Eu daria o direito da dúvida para a pessoa. Porque olha só, irmãos, a igreja não salva a pessoa, o batismo não salva a pessoa, é a pessoa se entregando a Cristo. É a pessoa se rendendo a Cristo. E nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. O rebanho é do Cristo. Nós somos pastores coadjuvantes do grande Supremo Pastor. Eu daria o direito de dúvida à ovelha. Se ela realmente quer, explicaria, mostraria, e ali trabalharia dessa forma. E assim, entre os irmãos, eu trabalho com respeito e eu não nego as Escrituras. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui minha opinião, tá bom? Posso me posicionar sobre isso? Claro, claro. Então, eu, se fosse um pastor ou qualquer líder, eu agiria da seguinte forma. Qual foi? Foi Mateus, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A forma batismal? Porque eu não vou entrar no mérito se ele está salvo ou não. Porque é Deus que sabe. Se ele tem um testemunho de salvação, pode até ter um testemunho de salvação, ok, isso valida mais ainda, mas eu vou precisar, se o assunto é batismo, eu vou ver batismo. Batismo não salva, eu vou verificar se foi a regra de Mateus, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não foi para essa regra, se foi acrescentou Ellen White para o batismo, aí, opa, peraí. O batismo é esse, tem que colocar em nome da pessoa que crê nos livros dela para dar opção de fé para batizar. Exatamente. É essa questão. Como foi a forma batismal? A congregação tem um problema maior ainda, porque a fórmula deles é em nome de Jesus, até para ser diferente dos demais, né? 4. O quê? Ele põe 4 pessoas lá. Não entendi. Jesus, ele põe 4 pessoas. Como a assim? congregação foi Jesus e mais o nome do Pai e do Espírito Santo. Ah, sim, mas geralmente a maioria eles só falam também o batismo em nome de Jesus, né? Sim, Não mas põe. na hora de batizar lá que eu já vi, eu já presenciei. Ah, tá, então. Eles fazem a forma lá, batismal, ele te batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero acreditar. De Atos. Então, mas essas mudanças se deram, Júnior, por causa, eu quero acreditar que eles já estão se abrindo mais para aquilo que a Bíblia diz, porque no começo era só em nome de Jesus, mostrando o seguinte, o nosso batismo é único, assim como a obra de Deus e a graça de Deus é única, e vocês que não foram dessa forma estão fora, entendeu? Mas essa interpretação deles lá, desde o início, eu já vi de perto o batismo deles, é porque é o seguinte, nós batizamos o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pega aquele texto de Atos lá, marca aquela compreensão errada, eles te batizam em nome de Jesus, aí fala do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma duplicidade aí, de Jesus 2 vezes, com o Filho e Jesus, o nome de Jesus. Isso você vê que é o que os aspectos doutrinários deles, vesgo, né, Júnior, eles não estudam, né? Então, por isso que é uma coisa assim que a gente até lamenta, né? Até lamenta, né? Tá bom, meus irmãos, então agora vamos falar um pouco sobre os neopentecostais e eu queria falar depois o apanhadão, né? Bom, sobre os neopentecostais, meus irmãos, como eu disse há pouco no módulo anterior, a própria presbiteriana classifica também a IURD como uma seita, eu também estou com eles em gênero, número e grau. No entanto, o regimento interno deles, do corpo de doutrinas deles, irmãos, é fantástico. É isso que eu falo, eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V das igrejas históricas, mas a sua prática é totalmente outra. Então, sobre eles eu quero acreditar que não tenha muita coisa que a gente pode falar, né? Mas uma coisa que eu até publiquei no nosso grupo interno, um estudo de um livro que o Nicodemos, inclusive, estava escrevendo, sobre os apóstolos, né? Então, eu acredito que aquele estudo e o livro dele vale a pena a gente verificar. Eu, particularmente, não duvido que Deus possa, e aqui é o meu posicionamento sobre esse tema, não duvido que Deus possa levantar alguém na semelhança de como foram os apóstolos, me entenda, como dom. Para mim, John Wesley prefigura um grande apóstolo. Para mim, Billy Graham prefigura um grande apóstolo.
mas eles não foram assim chamados, e eu valorizo o fato deles não serem, e particularmente gostaria de que continuasse assim as igrejas. Por quê? Porque o surgimento do dom apostólico acabou prejudicando mais do que ajudou, porque isso se tornou uma hierarquia baseada em vaidades e não em uma construção sadia para a igreja. Podem ver que toda igreja que tem apóstolo, com raríssimas exceções, é uma igreja que sempre se envereda para várias práticas de heresia. Ou seja, em pouco tempo se popularizou essa questão apostólica, e em pouco tempo esse mesmo povo e rebanho se envereda para muitas práticas místicas, esquisitas, antibíblicas, que fogem às páginas das Escrituras. Logo, o resultado nosso, como um case brasileiro, é péssimo. Por isso que eu acredito que a grande tradição que olhava que o apostolado se dava nas páginas da Bíblia pelo Novo Testamento, e o pastor que entendia que não precisava ser chamado de apóstolo, mas ele estava fundamentado na doutrina apostólica, isso se bastava. Eu quero acreditar que o que os nossos irmãos fizeram logo depois da Reforma e na igreja primitiva, isso se basta. Porque o termo apostólico, ele se perdeu depois dos apóstolos, porque nós entendemos que os apóstolos eram aqueles que seriam os últimos profetas a fazerem a revelação e fecharem a revelação. Logo depois dos apóstolos, não tiveram mais essa sucessão apostólica da terminologia. Todos os pais da igreja eram chamados de pais e pastores. E durante 3, 4 séculos, eles não se enveredavam para isso, mesmo os grandes nomes daqueles dias. Na Reforma Protestante, os grandes reformadores, eles também não quiseram trazer para si esse desígnio apostólico, esse título, esse ofício, e ao mesmo tempo foram quase que 400 anos de uma, eu diria, de uma pregação do evangelho preservando isso. Surgem as seitas, surgem as heresias com visões, com revelações, e depois do movimento pentecostal e do avivamento da Rua Azusa, como a gente estudou aqui no módulo do avivamento, a gente nota que, ao mesmo tempo que esse movimento gerou coisas boas, mas também trouxe trouxe perigos imensos, e o movimento apostólico nasce nesse contexto. Podem ver que a Assembleia de Deus, nas suas origens, ela era chamada Igreja Apostólica, depois ela vira Assembleia de Deus. Eu acredito que foi a melhor coisa que eles fizeram, porque eles não se inclinaram para o movimento apostólico como alguns outros grupos, e, infelizmente, os grupos que se inclinaram para o movimento apostólico e para o título apostólico se perderam. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de dizer? Que eu, particularmente, não nego que Deus possa levantar pessoas como foram na história da igreja, mas não precisa do título apóstolo. Pastor, e se Deus levantar? Eu não duvido que Deus possa levantar, mas são aquelas exceções da história, sabe, irmãos? Então, eu particularmente quero fazer aqui um apontamento crítico às neopentecostais, porque elas têm bispo, ou elas têm apóstolos, e elas se enveredam por uma igreja mercantilista, uma igreja baseada em teologias místicas de prosperidade e, assim, de um paganismo sem igual. Por isso que, na grande maioria de todos os movimentos que têm apóstolos, não vou generalizar, mas quase todos se enveredam para algum tipo de doutrina de heresia ou se afastam da sã doutrina, tá bom? E até mesmo eu fiz um comentário na minha apostila falando o seguinte, que as igrejas neopentecostais, elas se apresentam como uma igreja de prosperidade, mas na realidade são igrejas de pobreza. Pobreza bíblica e pobreza dos seus membros, porque eles manipulam seus membros segundo a tirania dos seus líderes e apóstolos, e saqueiam essas ovelhas, e, ao mesmo tempo, cria um povo totalmente dependente
daqueles ensinos e escravos daqueles ensinos. Por quê? Porque são ensinos subvertidos, né? Ou seja, eles tentam colocar na cabeça das pessoas que se eles fizerem o que os líderes estão ensinando, eles viverão como os líderes. Mas eles não se percebem ver que é uma rede multinível, que é uma lavagem cerebral, e que não acontece. Logo, é uma igreja de pobreza. Basta uma pessoa ser um pouco esclarecida que ela vê que ela foi presa por sofismas de homens manipuladores que usam a Bíblia para saqueá-los. Podem ver que, se você contra-argumentar os líderes, você está endemoniado, porque qualquer opinião que contraria os líderes são demônios, ou seja, eles desprezam o bom senso, eles desprezam a lógica, mas eles não estudam a Bíblia. E só são libertos dessa cilada, desse cativeiro, desses grilhões, aqueles que realmente estudam a Bíblia, e ao estudar a Bíblia, quebram essas rupturas, saem dessas igrejas e veem como eles se tornaram escravos deles mesmos, porque todas essas igrejas pregam apenas o que as pessoas gostariam de ouvir. Ou seja, quer uma prisão melhor? Quer um sofisma melhor? Você continua ensinando e falando o que as pessoas querem ouvir, elas fazem tudo o que vocês querem, mas nunca alcançam os objetivos. E se alcançam, muitas vezes são até por caminhos errados, porque esse é o alvo deles. O alvo deles não é se consagrar, santificar. O alvo deles é se tornarem ricos. Ou seja, eles se estragam na caminhada, né? Então, né, eu faço aqui apenas esse comentário e classifico quase todos eles como falsos profetas e também são seitas, tá bom, meus irmãos? Podem não ser no estatuto, no regimento interno, né, nos critérios doutrinários, ou seja, no que eles creem. Para mim, até pior, porque quando a gente vai falar com adventista, eles creem na Ellen White, é uma cegueira. Quando vai falar com os mormons, eles creem em Joseph Smith nos profetas, é uma cegueira. Quando vamos falar com os testemunhos de Jeová, os Luceritas, eles creem naquela governança, é uma cegueira. Quando a gente vai falar com os próprios irmãos da congregação, eles creem no profeta ali, é uma cegueira. Mas quando a gente vai ver a estrutura dessas igrejas, as doutrinas dessas igrejas na teoria e a maneira em que eles fazem na prática, não tem nada de Bíblia, não tem nada de cristianismo, não tem nada de nada a não ser o que? Uma escravidão. Por isso que eu classifico como igrejas de pobres. Pobres espiritualmente, pobres intelectualmente, pobres que não têm libertação de fato, porque eles estão presos com os próprios sofismas deles e presos num emaranhado de ganância, porque o que eles buscam é ser ricos e não é ser santos ou consagrados. Tá bom, meus irmãos? Joia, meus irmãos. Algum comentário sobre os neopentecostais? Eu vou publicar hoje aqui para vocês um vídeo também no nosso grupo que eu vi sobre o Benny Hinn, irmãos. Ele mostrando os erros dele. E ele sendo entrevistado, eu peguei parte dessa entrevista, eu achei admirável, mostrando aonde ele errou, por que ele errou, e eu fiquei assim impressionado, eu espero que seja verdade, é uma tradução, né? Eu não tive acesso ao vídeo completo, mas eu vou publicar no nosso grupo, tá bom? Nosso grupo. Eu fiquei impressionado. Ele falando onde ele errou, onde ele pecou, onde ele deveria fazer de novo. Eu fiquei impressionado e ao mesmo tempo feliz, né, irmãos? Porque quer coisa melhor do que essa, né? Podem falar. Eu vou fazer uma pergunta. Hum. Como conciliar, não sei se é bem por aí, a fala de Paulo, que diz que é o último apóstolo, se estiver errado, me corrija. E ele diz lá também, acho que é em Coríntios, não sei, que Deus criou um para pastor, outro para apóstolo. Como conciliar essas duas falas que parece que divergem? Eu sou o último apóstolo, mas Deus fez um para pastor, para isso, para aquilo, para Ele, apóstolo. então, assim, Júnior, quando nós formos trabalhar em teologia sistemática, em eclesiologia, a gente vai falar também sobre os ministros da igreja. E vamos falar sobre o dom apostólico. Então, Paulo, ele era o 13º apostólico, ele se considera o último como um nascido fora do tempo. Mas quando nós olhamos, assim, até como história da igreja, e nós olhamos até como texto sagrado,
por exemplo, Silas e Timóteo escrevem as cartas juntamente com Paulo. Eles são escritores também com Paulo. E quando a gente vai ver a obra de Silas e de Timóteo, e principalmente de Silas e Barnabé, os pais da igreja tinham eles também como apóstolos. Então, assim, na realidade, os 12 foram aqueles exclusivos. Paulo foi um 13º. Mas quando a gente vai estudar, olhando assim de uma forma mais abrangente, na teologia há duas variantes. Uns vão dizer que só existiram 13 apóstolos, com Paulo entre eles. E outros vão dizer que no Novo Testamento, como um todo, existiram mais do que 13. Sendo uma leitura ou outra, o que nós determinamos é o seguinte, que lá em Efésios fala sobre o dom apostólico. No entanto, olhando na história da igreja, nós vemos que essa prerrogativa se perde e nenhum ministro tinha a vanglória de querer ser o novo apóstolo, a não ser quando a Igreja Católica foi institucionalizada, que ali surge o papado, que recebe esse novo nome, mas ele quer fazer o papel do quê? Do novo apóstolo representante de toda a cristandade. Pode ver que os ortodoxos não gostaram disso, os ortodoxos gregos, e até mesmo houve divergência no primeiro momento para essa nomeação. Então, o que acontece? Na história da igreja, nós não vemos, assim, em essência, esse dom apostólico. Por outro lado, quando a gente vai ver a vida de alguns líderes da igreja nesse período de 2000 anos, parece-nos que aquele dom é também um dom onde eles eram chamados de pastores, mas apóstolos. A maneira em que eles agem, a postura. Calvino poderia ter sido intitulado como apóstolo, mas os presbiterianos não têm essa prerrogativa. A mesma coisa John Wesley, George Whitefield, a maneira em que eles fazem uma obra. E eu acho que isso é mais lindo se amanhã, no nosso país, levantarem pastores que fica notadamente que são pastores repletos de unção, mas eles não têm essa vanglória de serem chamados de apóstolos. Até embeleza mais o ministério da igreja e do corpo de Cristo. Então, negar que o dom possa existir, no Novo Testamento, não faz uma menção de que o dom apostólico só foi para aquela era. No entanto, a gente entende que ele foi determinante para aquela era e para aquela revelação. E se na história da igreja Deus levantou, é porque Deus tem um propósito, não para que ele seja a voz de uma nova revelação, mas para que esse servo ungido possa trazer luz da revelação. Então, em eclesiologia, a gente vai trabalhar mais sobre isso, né? E é uma discussão interessante. Mas uma coisa é fato, o apostolado que foi redescoberto depois do movimento pentecostal trouxe mais dano do que benefício. E é por essa razão que eu não vou negar o dom apostólico, mas eu vou dizer assim, sem medo de errar. Todos os apóstolos que hoje nós conhecemos e que eu conheço, para mim, não, eu os vejo simplesmente como pastor. Não os tenho como grandes referências, não os quero, porque na grande maioria são vaidosos, são líderes, fazem uma prerrogativa de uma unção especial. Na sua grande maioria tem heresias escabrosas, por isso que eu sou contra eles e falo do jeito que estou falando. E os neopentecostais, aí piorou, porque existem algumas igrejas pentecostais com apóstolos. Tudo bem, não concordo, mas respeito. Mas os neopentecostais já viraram seita. E quem me garante que essas igrejas pentecostais daqui a 10 anos não vão ser uma nova seita também? Porque podem ver que esses apóstolos, quando eles falam, é Deus falando e acabou. Mesmo que a Bíblia contrarie. Vejamos aí o movimento G12, o mal que causou. Por quê? Porque é isso, é nova visão, é nova revelação, é uma unção mais poderosa, e aí vai. Tá bom? Então, esse é o meu pensamento, eu só dei essa síntese para... E já publiquei no nosso grupo de WhatsApp o vídeo do Benny Hinn, né? Não é um vídeo, é um corte, é feito uma tradução. Eu achei, depois, quem tiver acesso a esse vídeo completo, eu acho que vale a pena.
Tá bom? Ok. Meus irmãos, e para a gente concluir, né, tudo, né? Podem ver, irmãos, estudamos sobre várias religiões, desde o hinduísmo, o islã, budismo, taoísmo, mormons, testemunho de Jeová. O que eu queria deixar aqui como últimas palavras, né? É assim, irmãos, tentem pegar, em qualquer que seja a religião, os pontos de contato. Como assim os pontos de contato? Bom, em primeiro lugar, Deus, né? Se uma religião fala de Deus como o criador de todas as coisas, não estou dizendo que a gente vai dizer que aquela região está certa, mas se ela tem Deus como todo O mesmo Deus poderoso, nosso, né? criador de todas as coisas, não como o mesmo Deus, mas é um ponto de contato para o evangelismo. Ah, tá. Ponto de contato. Outro fator que pode ser um ponto de contato, as obras, a bondade, a generosidade, a caridade. São Ok. pontos de contato. A ética, a moral, pontos de contato. Mas nós sabemos que, mesmo que existam muitos pontos de contato, é esse o momento que a gente tem que ir com o quê? Com a nossa fé, que está baseada onde? Nas Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E perceba como que, irmãos, nós estamos sofrendo o tempo todo, porque ou o diabo tenta nos tirar da revelação de Jesus e da Bíblia, ou quando nós estamos na revelação com Jesus e com a Bíblia, ele tenta alterar. Olha o que tem acontecido recentemente, isso é fresco, com o movimento LGBT e com o pastor Ricardo Gondim e com o pastor Ed Renekiewicz, em que agora eles estão fazendo uma releitura da Bíblia. Para nossa tristeza, pastores que outrora eram protagonistas das Escrituras, agora se tornaram uma pessoa à margem das Escrituras. Por quê? Porque estão negando a base dentro dos nossos arraiais. Se diz um dos nossos, mas não é mais um dos nossos. Por quê? Porque estão negando a Bíblia para aceitar pessoas Saíram de nós. da forma errada. E criam ainda um sofisma e uma narrativa de que nós praticamos uma aversão a essa turma, ou qualquer um que eles queiram defender, como se nós fôssemos pessoas que durante toda a vida não incluímos o grupo LGBT ou outras religiões. Então, o discurso deles é tão velado e agressivo que eles são os defensores e inclusivos, e nós somos os retrógrados, os maldosos, os sectários, os alienados. É uma coisa terrível. Então, perceba, irmãos, olha só que loucura. Ver, por exemplo, que nem recentemente teve, né, um congresso, onde estava lá a equipe do Ed René, mostrando na releitura da Bíblia. Uma loucura, uma loucura. Então, qual que é a nossa grande dever, irmãos? É pegar qualquer pessoa de qualquer religião e ensinar as Escrituras. E, sobretudo, não somente ensinar as Escrituras, mas ter uma vida exemplar baseada nas Escrituras. Porque as religiões sempre vão existir, umas mais velhas, umas mais novas, né? E a gente vai ter que saber conviver com essas religiões, respeitar essas religiões, até mesmo, né, o Ed Renekiewicz e o Ricardo Gondim. Vamos ter que conviver com eles, respeitando, mas dizendo claramente que não compactuamos mais com eles o que eles têm feito, porque, infelizmente, eles se perderam para ter uma igreja grande, uma igreja contemporânea. Né, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos, eu sei que teríamos muitas mais coisas para tratarmos, mas, ó, 11 aulas, e, ó, tem pano para manga, né? Muita coisa. Pastor, Muita coisa. Tá bom, meus irmãos? Querem falar alguma coisa? A gente está encerrando, Tomé? vou fazer uma pergunta rápida. O pastor para os irmãos. Posso estar falando besteira, mas de alguns anos eu ouço falar sobre dentro desse assunto mesmo, das igrejas neopentecostais, eu ouço falar do Rick Warren, eu não sei como se pronuncia, mas aquela igreja com propósito, que essa obra dele também é meio que disfarçada, tem muito pragmatismo no meio das doutrinas deles e heresias. O senhor sabe me dizer sobre isso? Sei sim.
A igreja com propósito, o pastor Rick Warren, Tomé, ela é uma igreja que ela tenta falar uma linguagem contemporânea, ao mesmo tempo, ela alcançou muitas críticas, assim como o Bill Hybels, porque eles tentaram ter uma mensagem muito contemporânea. Então, querendo ou não, quando a gente vai ver certas práticas, a princípio a gente estranha muito mesmo. Por quê? Porque eles acabaram se igualando àquilo que nós chamamos de igrejas emergentes. Por exemplo, o que é uma igreja emergente? Uma igreja emergente é uma bola de neve, que coloca, ao invés de púlpito, uma prancha, para tentar trazer os surfistas. Começam os próprios líderes da igreja a se tatuar para se comunicar com o seu público. Qual é o perigo da igreja emergente? O perigo da igreja emergente, não podemos dizer que eles não estão fazendo uma obra de salvação, mas o problema é que quando eles começam a querer a qualquer custo e por qualquer meio trazer pessoas para a igreja. E se tratando de pessoas ainda mais, por exemplo, lá, né, a igreja de Saddleback, ou a própria Willow, que fica em Chicago, igrejas ricas, eles acabam tendo o quê? Um trabalho de marketing também muito bem elaborado. E eles usam muito do marketing. E, querendo ou não, isso fere muito outros pastores e outros lugares, porque eles acabam trabalhando mais no lado do marketing, mais no lado emocional, para trazer as pessoas para a igreja e para incluir aquelas pessoas. No entanto, o que acontece é que vão ter os dois grupos, vão ter os grupos das igrejas que vão criticar o trabalho deles e vão ter o grupo da igreja que vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que aprender com eles. Eu, particularmente, convivi com ambos. Eu entendo a crítica dos irmãos mais conservadores. Eu entendo porque, muitas vezes, em nome de uma contextualização, eles acabam fazendo coisas muito perigosas. Isso é um fato. É um fato. Eles acabam quebrando algumas ortodoxias. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai acompanhá-los na prática, eu notei também que, mesmo que eles tiveram esse crescente e vamos dizer assim, esse envolvimento, eles acabaram contribuindo para que muitos outros pastores enxergassem coisas que outrora não viam. Por exemplo, essa questão de ter uma comunicação mais contemporânea, de você, por exemplo, estar mais aberto ao diálogo com a sociedade, Acessível. de você assumir certos riscos. Então, o que eu quero dizer aqui, sem entrar muito no mérito ou no demérito, muitas igrejas, inclusive no Brasil, foram muito beneficiadas, porque, por exemplo, Tomé, eles estavam tão presos dentro do seu tradicionalismo. Vamos pegar a Igreja Batista do Morumbi, por exemplo. A Igreja Batista do Morumbi é uma igreja muito relevante, uma igreja tradicional, que eles acabaram aplicando várias coisas desses movimentos dentro da sua realidade. E isso, querendo ou não, criou também para a Igreja Batista do Morumbi uma contextualização. Eles abriram o leque, eles saíram dos seus guetos. Agora, qual é o problema? O problema de todos esses movimentos, de todos esses trabalhos, é porque eles, assim como alguns grupos neopentecostais que se enveredam por uma mensagem palatável, esses pastores, querendo ou não, eles acabam muitas vezes caindo na sedução de ter uma igreja palatável. E eles acabam caindo na tentação de, em nome de continuarem com os seus templos, com as suas famas, abrindo certos precedentes, recebendo membros sem muito critério, tendo apenas igrejas cheias de pessoas vazias. E aí onde entram os grandes caroços de angu. E, ao mesmo tempo, muitos pastores, em nome de quererem ter uma igreja mega, começam a seguir esses pastores simplesmente por terem o desejo de ter uma igreja mega, e não aceitando a sua vocação de que, de repente, eles não vão ter uma igreja mega. E aí eles negociam, eles fazem coisas que não deveriam. Então, percebam que, muitas vezes, eles começam a ter práticas que eu diria que não são saudáveis, e no caminho eles acabam se corrompendo. Mas isso que está acontecendo com essas igrejas, Tomé,
Não é uma coisa nova. Vocês vão ver que nos Estados Unidos também, logo ali na década de 20, de 30, teve igrejas batistas que fizeram movimentos poderosos e que ali por volta da década de 70 ruíram, 80 acabaram. E hoje são templos gigantescos que não se mantiveram mais de pé. E aí você fala, mas o que essas igrejas batistas fizeram? Elas começaram com trabalhos de comunicação muito grande, rádio, TV e música. E quando foram ver, elas fizeram igrejas gigantes de centenas de milhares. Inclusive, semana passada eu vi uma reportagem de uma delas. Posso até mandar para vocês. E hoje tem um prédio lá gigante que está sendo demolido. Por quê? Porque eles tentaram se adaptar, depois eles, quando foram ver, não se perderam no meio do caminho. Então, é muito perigoso, sabe, Tomé? Então, assim, tem um lado benéfico, mas tem um lado perigoso também, viu? É adequar a igreja com a caricatura do mundo. Essa é a realidade, né? O problema é essa volta, né? Fala em Romanos lá 12, lá, você não tem a forma do mundo, a igreja não está preocupada com os princípios, valores, que acha inadequado, antiquado para a sociedade contemporânea, ela quer adequar aquela sociedade. Devia ser o contrário, a gente não abrir mão de valores que temos, mas não, vamos criar a igreja com a cara que atende o público aí, porque senão eles não vão aceitar. Esse é o problema. Mas olha só como isso, Júnior, é uma verdade. Olha só outro perigo aqui, irmãos. As igrejas com a política. Também. É a mesma coisa agora. O movimento de direito abraçou a igreja, as igrejas viraram centros políticos. Não mais. Perceba, Tomé, ora é o mercado, é o marketing, ora é o business, é o negócio, é a contemporaneidade, e ora são interesses políticos. Perceba como discernir entre tudo isso, a gente precisa estar na palavra, pela palavra. Tá bom? E aí adapta, né? Adapta a igreja de acordo com o cliente, não o contrário. Exatamente. Fala, Tomé. Não, foi, resumindo assim, é perigoso para o neófito na fé, né? Porque é facilmente enganado por qualquer tipo de doutrina. Sim, mas não é só para o neófito, não, meu irmão. Vamos lá, vamos pegar o nosso exemplo, Tomé. Para quem tem um certo discernimento, de certa forma, quem tem um discernimento bíblico, tem uma base para poder ver uma doutrina. Opa, peraí, isso aqui não é bem assim. Já o neófito tem esse discernimento. Ah, sim. Por exemplo, o pragmatismo, geralmente o que eles falam, né, sobre essa obra dele que é famosa, é que ele fez um estudo bem minucioso a respeito do crescimento exponencial da igreja, mas menos Bíblia. Ele explanou o mercado, explanou todo tipo de crescimento aí, mas não baseado na Bíblia. Não, sim, não está errada essa avaliação. Agora, Tomé, olha que interessante, Tomé. É perigoso para o neófito, muito mais para ele, mas para o pastor também. Tomé, muitas vezes você está malhando trigo, a igreja não cresce, Tomé. Você tem uma cobrança, porque surge uma igreja ali que ela abre já com 200, e ela em 6 meses está com 500, e aí você perde membros, você entra em crise. Muitas vezes o pastor ele é tentado também, só que a gente esquece que essa igreja geralmente começou com 200, mas não foi 200 que começou ganhando, o pastor ganhou aquelas 200 da cidade, são 200 crentes de outras igrejas, que ao mesmo tempo estão saindo de outras igrejas, daqui a 3 anos vão sair, essa igreja não vai mais existir, pega aí essas mega igrejas, a maioria deixa de existir depois de 3, 4 anos, e aí vai para uma nova igreja, um novo movimento, ou seja, perceba que é perigoso até para nós também, porque muitas vezes a gente começa a entrar em crise, aí a gente quer apelar, porque você já não aguenta mais a cobrança dos irmãos, você se sente um fracassado. Perceba, é tudo muito difícil. Por isso que foi boa a sua pergunta, né? E é por isso que a gente precisa de ter experiência com Deus e ter convicção do nosso chamado e segui-lo e saber que o crescimento vem de Deus. Vamos trabalhar dando o nosso melhor, mas o crescimento vem de Deus. Agora, se eles usam essa estratégia aí apenas como isca, né? E as pessoas lá chegam para lá e eles mostram a verdadeira palavra, discipula, aí sim, dá base, dá solidez para essas pessoas, aí o que Sim. vale a pena, né?
Por isso que a gente não pode julgá-los, porque assim, o fruto de muitos irmãos que se converteram, foram discipulados dessas igrejas e de muitas outras, tem sido frutos legítimos. No entanto, o que elas podem se tornar daqui a 10, 20, 30 anos? Aí é outra pergunta. Por isso que há um cuidado. Por isso que a gente tem que continuar acompanhando, porque muitas vezes é que nem uma irmã da nossa igreja colocou no status dela um louvor da IBAB. Eu fui falar para ela, filha, a IBAB, irmãos, eu fui alguém muito influenciado por Ed René e pelo Ricardo Gondim. Nas minhas férias, quando eu trabalhava na Bolsa e tirava das férias da igreja e da Bolsa, eu fazia questão de ir nas férias e um domingo na IBAB e outro domingo na Bethesda. Tamanho era o meu carinho por eles. Para eu fazer a denúncia aos pastores Ed René e Ricardo Gondim, é porque o meu compromisso é com a palavra. Ponto. Quando eles começaram a se enveredar para o teísmo aberto, eu já falei, puxa, eu não gostei, não concordo. Quando eles continuaram se enveredando para a filosofia, eu continuei falando, estão errados. Quando eles fizeram a releitura da Bíblia e disseram que era assim que eles queriam viver, eu falei, não serve mais para nós, e eu faço a minha denúncia. Verdade. É uma pena, e eu oro por eles. Tá bom, meus irmãos? Oh, beleza. Beleza, meus irmãos, terminamos mais um módulo, glória a Deus. Aleluia. E terça-feira, psicologia pastoral. Fechado? Ok. A prova eu vou passar para vocês amanhã, e vocês terão que me entregar até domingo, não tem boi não, porque terça-feira, psicologia pastoral, e ó, então vocês têm até domingo para entregar todo o material, tá bom, meus irmãos? Senão depois eu não consigo corrigir, já dando aula e tá bom? Fechado? Fechado? Okay. Sim. Combinado. Combinado, meus irmãos. Mais alguma dúvida, pergunta? Não, só sobre a prova, 5 perguntas, tá bom tamanho. A gente vai ver isso daí, amanhã vocês vão ver, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. Shalom a todos. E um excelente final de semana. Obrigado. Bom descanso. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus abençoe.